Olá, seja bem-vindo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a você que tomou essa decisão de entrar na nossa aula e você é uma minoria das pessoas no Brasil onde tem um pensamento de construir patrimônio, de ter liberdade financeira lá no futuro. Meu nome é Marco Antônio. Para quem não me conhece, eu sou especialista em consórcio certificado pela ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Sou casado, tenho 40 anos, 3 filhos. Já passei por agência bancária, trabalhei em grandes bancos por mais de 10 anos, então entendo bem as dores dos nossos clientes quando eles querem buscar investir, querem buscar usar o consórcio como uma ferramenta para alavancagem patrimonial, mas ficam com medo porque tem muita informação na internet, muita gente tentando vender curso. O gerente de banco, você não sabe até onde ele quer te ajudar, até onde ele quer bater a meta dele. Então, o que eu posso garantir a você, fique até o final dessa aula, porque aqui você vai sair com uma clareza de como utilizar o consórcio para construir seu patrimônio de forma clara, de forma segura, sem correr riscos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a G9 Investimentos ela está no setor financeiro há mais de 15 anos. Nós temos uma equipe altamente treinada, altamente desenvolvida para trazer as melhores soluções quando a questão é construção de patrimônio. Então, quando nós ficamos doentes, o que a gente procura? A gente vai procurar um especialista. Se eu estou com um problema no coração, eu vou no cardiologista. Se eu estou com um problema na visão, eu vou no oftalmologista. É a mesma coisa para os nossos investimentos. Então, eu escuto muitos clientes nossos falando que ficaram com medo de diversificar, de investir, por não saber como fazer isso. Devido a tanta informação que tem na internet, tantas pessoas tentando vender curso, você entra para assistir uma aula, no final ela quer te vender um curso. Aqui não, a nossa preocupação é pegar você pela mão e todo esse caminho, toda essa trajetória para ajudar você a construir teu patrimônio de forma mais rápida, de forma segura, sem correr riscos. Quero deixar aqui uma pergunta para você. Se hoje a sua renda zerasse, quanto tempo você conseguiria manter o teu padrão de vida sem ter que vender nada, sem entrar em desespero? É exatamente isso que o método MAP vai trazer para você. Uma forma de você construir patrimônio para que lá na frente você tenha renda passiva e não ficar dependendo apenas do teu trabalho, e sim você fazer com que o teu dinheiro trabalhe para você. Essa é o objetivo que nós temos aqui em ajudar os nossos clientes, é fazer com que nossos clientes tenham renda futura sem depender apenas do seu trabalho, sem depender de aposentadoria, e sim ter patrimônio gerando renda para ter liberdade financeira. Então vamos lá, para quem é e para quem não é essa aula? Essa aula é para você que já tem patrimônio, já tem a sua reserva financeira, mas você quer acelerar, você quer construir mais. Então nós vamos te ensinar um método onde você vai conseguir diversificar o seu investimento e acelerar de forma potencial a construção do teu patrimônio. E ela serve também para você que nunca investiu, que não consegue guardar dinheiro todos os meses, que precisa ter essa disciplina. Nós vamos te ajudar a ter a disciplina e o hábito de guardar dinheiro, de construir patrimônio, para que lá na frente você tenha segurança para toda a sua família. Para quem não é essa aula, para você que é imediatista, para você que veio aqui achando que tem um milagre, que nós vamos te ensinar a fazer um milagre. Não, construção de patrimônio, ela demanda tempo, é um médio a longo prazo. Então, aqui é para quem consegue se planejar, para quem entende que construir patrimônio precisa de um mínimo de esforço para que você possa conquistar essa liberdade lá na frente. O MEP, Método de Alavancagem Patrimonial, foi desenvolvido por nós aqui da G9. Então nós já testamos, validamos esse método em várias operações. Nós temos a expertise do mercado, de estar no mercado financeiro aí há mais de 15 anos. Então tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje já foi testado por nós. Nós vamos falar de alavancagem financeira, que basicamente é a venda da carta com ágio para você ter lucratividade. Você fazer aquisição de imóvel, alavancagem patrimonial, onde você faz com que o teu inquilino pague o teu imóvel. Nós vamos mostrar no caso do imóvel que nós temos em São Paulo, onde ele está no short stay. O que é um short stay?
não é aquele aluguel convencional onde você aluga para uma pessoa por mês, é aquele aluguel onde tem rotatividade. Entra uma pessoa, fica 2 dias no teu apartamento, ela sai, entra outro. Então isso daí a gente consegue gerar uma rentabilidade maior. Tá? Então tudo que eu vou te mostrar aqui já foi testado por nós. Nós fazemos parte de um grupo de empresários do setor de consórcio, onde em todos os escritórios nós testamos isso e conforme os resultados foram aparecendo, nós fomos filtrando isso, enxugando e chegamos na metodologia que nós temos hoje. Então, mais uma vez, fique até o final comigo. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como vocês vão utilizar o método. Não vou vender nenhum curso para você ao final. A minha intenção aqui é pegar você pela mão. O nosso método é como se ele fosse um GPS. Eu vou trazer para vocês as melhores rotas para você construir o teu patrimônio. Então, para a gente iniciar, eu preciso falar o que para vocês? Que nós temos 4 formas de fazer rentabilidade com a ferramenta do consórcio. A primeira delas é um ganho indireto que a gente fala, que é pela INCC. Por que eu estou falando isso para vocês? A gente está num período no Brasil hoje do cenário econômico onde a taxa Selic está em 15%. O que acontece? Todo mundo acha que a taxa Selic sempre esteve nesse patamar, mas a realidade não é essa. E quando nós vamos falar de construção de patrimônio, nós temos que olhar o cenário a médio prazo, olhar a média dos últimos anos da taxa Selic. E quando nós fazemos essa análise, o que nós vamos encontrar? A média da taxa Selic ela é entre 9%, 9% a 10%, com uma inflação de 5%. Então o que isso diz? Que no meu fechamento de ano, quando eu tenho uma Selic a 9%, a Selic é ela que determina quanto vai render um investimento, um CDI, um fundo de renda fixa. Então, 9% ao ano, tendo 5% de inflação, eu estou tendo um ganho real nos meus investimentos de 4%. E quando você analisa isso, ao decorrer do tempo, a inflação está corroendo o teu dinheiro, você está perdendo o seu poder de compra. Então você nunca vai conseguir construir patrimônio com uma rentabilidade de 4% ao ano. Então isso é o básico que nós temos que entender para a construção de patrimônio. É a inflação, é a Selic e quanto que é meu ganho ao ano. Com isso eu vou entender se eu vou conseguir construir patrimônio ou não. Então o maior engano das pessoas é achar que com esses pequenos investimentos, uma renda fixa, que ela vai conseguir ter uma renda passiva futura. Não. Primeiro você precisa construir patrimônio e esse patrimônio te gera renda, não ao contrário. Você não vai ficar rico colocando pequenas parcelas no investimento de renda fixa. Ah, Marco, mas eu vou investir então na renda variável. Tudo bem, você vai ter uma lucratividade maior, porém você corre risco. Quem aqui já não perdeu dinheiro na bolsa, já não perdeu dinheiro em ações? Então tem que tomar muito cuidado. E o consórcio ele vem com uma terceira via, certo? A gente consegue diversificar com o consórcio, fazer a alavancagem, mesclar a segurança da renda fixa, porque eu tenho a correção do crédito pelo INCC, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês vão entender. Eu consigo dar saltos de lucratividade quando eu contemplo a minha carta como seria uma renda variável, porém sem correr riscos, sem loucura. Então, ele é um caminho onde eu mesclo a segurança da renda fixa com a renda variável, consigo fazer a alavancagem, consigo construir patrimônio, mas eu não corro risco algum. Eu vou mostrar para vocês o que é INCC. Todo bom consórcio ele precisa ser reajustado pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. É isso que vai manter o seu poder de compra ao decorrer do prazo, ao decorrer da sua trajetória dentro do consórcio. Então ele serve para manter o teu poder de compra. Então você sempre vai conseguir direcionar o teu consórcio para que ele te dê lucro. Se eu sou contemplado no início, eu posso vender a minha carta e fazer uma aquisição. Se eu sou contemplado um pouco depois, eu posso colocar essa carta numa previdência aplicada dentro da própria administradora, mas a administradora não está fazendo isso porque ela é boazinha, não, porque por lei, o consórcio ele é fiscalizado, ele tem lei, é fiscalizado pelo Banco Central. Então você tem a opção de, quando contemplado, deixar o teu valor aplicado lá rendendo, e você pode seguir pelo terceiro caminho, que é a aquisição de imóvel.
Então existe uma linha do tempo, conforme a sua contemplação acontece, nós vamos direcionar você ao que fazer para que você obtenha o maior lucro utilizando essa ferramenta. Vamos entender como é que funciona o reajuste pela INCC e por que é o primeiro ganho que nós temos dentro do consórcio, um ganho indireto, mas que é muito importante para que a gente faça com que essa ferramenta sempre traga lucratividade para nós. Então vamos lá. A INCC, como eu falei para vocês, é o Índice Nacional da Construção Civil. Vamos imaginar aqui que nós fizemos uma carta de R$400 mil, correto? Então, no primeiro ano, eu fiz uma carta de 400 mil, correto? Onde a minha parcela ela é 1.230. Aqui nós vamos trabalhar com meia parcela e você vai entender o porquê disso. Eu paguei 12 parcelas, então ao final do ano eu investi em parcelas 14.760, correto? Quando eu chegar no segundo ano, na 13ª parcela, a administradora vai analisar a INCC dos últimos 12 meses, vamos trabalhar aqui como se fosse 7%, então ela vai atualizar o meu crédito. O que vai acontecer aqui? 400 mil, 7%, o meu crédito vai para 428 mil. Ah, Marco, mas é minha parcela? Minha parcela vai atualizar também. Minha parcela de 1.230, 7% mais, vai para 1.316. Então, vou pagar mais 12 meses aqui. Ao final do segundo ano, eu paguei. Investi em parcelas 1.316, 15.792. Eu vou para o terceiro ano aqui, meu crédito vai atualizar de novo. 428 mil, 7%. Meu crédito foi para 457.960. Agora vamos analisar. Em 2 anos, eu investi em parcelas 15.792 mais 14.760, 30.522. E o meu crédito aumentou 57.960. Você vê que aqui, sem eu ter feito nada, eu já tenho um crédito maior do que eu investi em parcelas. Então, isso é muito importante para que eu consiga não ter a preocupação, se eu não contemplar no início do consórcio, de perder lucratividade, rentabilidade, porque meu crédito está atualizando, está mantendo o meu poder de compra e eu consigo sempre lucrar com a carta. Então, por que eu falo que é importante a gente ter grupos como esses que eu trabalho de meia parcela? Porque se eu tivesse aqui trabalhando num grupo de parcela integral, o meu investimento seria o dobro disso. A INCC não corrigiria acima do que eu já investi de parcela. Então não é um bom negócio. Então esse é o cuidado que nós temos que ter quando nós vamos entrar num consórcio. É saber as possibilidades que os grupos têm, se ele tem meia parcela, se ele é parcela integral, quais as formas de lance. Isso eu vou falar mais um pouco, vou detalhar para vocês ao final da aula. Então aqui eu já mostro para vocês como manter o poder de compra nessa linha do tempo que eu falei para vocês. Aqui eu consigo manter a minha lucratividade só com a correção do INCC. Então a correção do INCC ela é ótima quando eu sei trabalhar ela em grupos de meia parcela. Tendo explicado essa questão da INCC, eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado de forma bem clara como é bom e como é vantajoso nós termos esse reajuste da INCC, porque ele mantém o nosso poder de compra. A gente precisa entender aqui que para você construir patrimônio, existem 3 pilares. Por que eu falei da INCC para vocês? Porque a gente precisa sempre estar atento à inflação. Quais são os pilares de construção de patrimônio? Pilares patrimônio. Eu preciso aqui me proteger da inflação.
eu vou usar a INCC. Então eu preciso tomar cuidado daquilo que eu falei para vocês antes. Não adianta eu achar que eu vou ficar rico quando eu tenho uma Selic, média Selic de 9% ao ano, uma inflação de 5% ao ano, que eu vou ficar rico com rendimento anual de 4%. Isso não vai acontecer. Lá na frente você vai sofrer, o teu dinheiro, essa reserva que você possa ter em uma renda fixa, ela não vai te ajudar, ela não vai te trazer rendimento suficiente para manter o padrão de vida que você tem. E é uma preocupação extrema que nós temos que ter. Não adianta nós ficarmos dependendo de INSS, de rentabilidade que venha de uma renda fixa ali, porque conforme nós vamos envelhecendo, nosso custo de vida vai aumentando. A gente precisa tomar remédio, a gente precisa ir mais no médico. E qual que é a nossa preocupação como pai, como provedor do lar? É que a nossa família no futuro tenha tranquilidade, tenha uma segurança financeira para não passar dificuldade. É isso que nós buscamos. Eu, como pai de 3 filhos, a minha maior preocupação é qual? É que meus filhos não passem nenhuma dificuldade na vida. Então, eu trabalho muito e acredito muito nisso daqui, nesse método que nós desenvolvemos, que foi a forma que eu encontrei em aumentar o meu patrimônio e ter patrimônio para cuidar da minha família. E é isso que eu estou trazendo para você. Uma forma segura de uma pessoa normal como eu, que está conseguindo ter patrimônio sem fazer loucura. E porque eu entendi que só aportes mensais numa renda fixa não ia me deixar rico. Então eu precisava ter dinheiro de terceiro para eu poder me alavancar. Então vamos lá, eu preciso me proteger da inflação, eu preciso ter um modelo de investimento onde eu tenho lucros maiores, então obter mais lucro. Como que eu vou fazer isso? Alavancando, utilizando o consórcio. Qual que é a diferença entre alavancar e investir? Investir, eu estou investindo naquilo que eu tenho, o meu dinheiro. Alavancar, eu estou pondo pequenas parcelas no investimento e em algum momento ocorre a contemplação, eu tenho um crédito grande que eu não tinha, que não é meu dinheiro, é dinheiro de um terceiro, e com isso eu vou fazer meu patrimônio. E daí para frente eu preciso fazer com que esse patrimônio me gere renda. É basicamente isso que nós temos que entender. Então nos proteger da inflação, obter mais lucro, aqui mais lucro, sem risco, sem loucura, para que a gente possa obter o tão sonhado patrimônio. Essa é a regra dos pilares de patrimônio. É isso que nós temos que entender para que a gente possa ter patrimônio, para que a gente possa construir o nosso patrimônio, e é isso que nós vamos entrar agora. Agora eu vou mostrar as 3 formas que nós utilizamos aqui utilizamos com o consórcio para que a gente possa construir patrimônio. Então nós vamos falar sobre a alavancagem financeira, nós vamos falar sobre a aplicação de recurso pós-contemplação. O que é isso? Quando contemplo a minha carta, eu não tenho onde utilizar ainda ou não quero comprar imóvel, eu posso deixar ela rendendo, e ela vai render de uma forma bem diferente do que vocês imaginam, e aquisição de imóveis onde eu faço com que o meu inquilino pague o meu patrimônio. Então eu vou investir pouco e vou começar a ter um patrimônio grande utilizando recursos de terceiros, como eu te falei. Então vamos relembrar tudo que nós falamos até agora. Eu falei para vocês um pouquinho sobre a minha vida, quem eu sou, por que eu sou especialista em consórcio. Falei sobre um método que nós desenvolvemos e testamos aqui dentro da empresa e testamos nos nossos negócios. Então nós já vendemos cartas nossas, nós temos imóvel fazendo short stay em São Paulo, mas talvez você esteja ainda um pouco confuso. Marco, eu nunca fiz consórcio, não sei o que é consórcio, como que funciona um consórcio. Eu vou explicar para você de forma bem simples, para você entender o que é um grupo de consórcio. Vamos imaginar aqui que você quer comprar uma bicicleta e os seus amigos também, cada um quer comprar uma bicicleta. Essa bicicleta ela custa R$1.000, mas você não tem os R$1.000 para você comprar ela. E os teus amigos também não têm, cada um tem R$200 que ele pode dispor todos os meses. Então, o que vai acontecer aqui? Cada um vai dar R$200, nós juntamos os R$1.000
reais. Nós vamos fazer um sorteio entre nós. Então, fiz o sorteio, eu fui o sorteado. No primeiro mês, esses R$1.000 vêm para mim e eu compro a bicicleta. No segundo mês, todo mundo dá os mesmos R$200 e quem foi sorteado foi o Joãozinho. O Joãozinho vai ter à disposição os R$1.000 para comprar a bicicleta dele. No terceiro mês, a gente faz a mesma coisa, todo mundo continua dispondo dos R$200 e aí é a Mariazinha, que foi a sorteada, e ela vai ter os R$1.000 para comprar a bicicleta. Então, basicamente, o que é o consórcio? São um grupo de pessoas que se unem pagando parcelas mensais, fazendo investimentos mensais para ter um resultado que é comprar um bem, comprar um serviço, comprar um carro, comprar um imóvel. Tá? Então, basicamente, o consórcio é isso. É um grupo de pessoas que se unem para fazer aportes mensais e, com isso, todos possam chegar no resultado e comprar o bem desejado. Meu amigo, agora eu tenho um recado para você. Pega papel e caneta, presta muita atenção. A gente está entrando na parte mais importante da aula. Nós vamos agora esmiuçar para você quais são as formas que a gente vai utilizar para ter lucratividade com o consórcio. Então, a primeira parte que nós vamos falar agora é da alavancagem financeira. O que é a alavancagem financeira? Nada mais é do que quando contemplo a minha carta, eu vou vender esta carta para um terceiro. Marco, mas por que alguém vai comprar uma carta contemplada? Vai comprar uma carta contemplada aquela pessoa diferente de você, que não consegue se planejar, que é imediatista, está precisando do crédito de forma muito rápida. Então, o que vem acontecendo hoje no nosso cenário econômico no Brasil? Os bancos estão com escassez de dinheiro, porque eles não têm dinheiro para liberar para quem quer fazer um financiamento imobiliário. A comprovação de renda ela é muito mais complexa, mais difícil de fazer a comprovação do que uma carta de consórcio, porque o banco ele vai analisar o seu endividamento bacente. O que é isso? Ele vai pegar tudo que tem no teu CPF e vai olhar, o Joãozinho ele já tem um financiamento imobiliário, ele tem o financiamento do carro e ele tem um empréstimo pessoal e ele ganha 10 mil. O que ele paga de parcela aqui já é o limite, eu não posso liberar mais nada para ele. Então a pessoa não consegue comprovar renda para ter um financiamento. Esse é um dos casos. Outro caso é realmente da pessoa fazer a análise e verifica de que os juros do financiamento imobiliário saem muito mais caro do que ela comprar uma carta já contemplada. É uma conta de padaria aqui. Só você imaginar que o financiamento imobiliário ele é 35 anos, 40 anos, em alguns casos, o consórcio vai ser em média de 16 a 20 anos no máximo. Então, o prazo já é metade. Com isso, o custo da operação já fica muito mais barata pelo consórcio do que pelo financiamento. Então, existe um mercado hoje muito aquecido, que é a venda da carta contemplada. É isso aí, eu vou contemplar a minha carta e vou vender para quem está precisando do crédito imediato. Aqui na G9, nós desenvolvemos um sistema onde eu consigo mostrar para vocês rentabilidade, consigo mostrar para vocês nessa linha do tempo de quando vai contemplando, quanto que eu vou ter de rentabilidade, quanto que eu vou ganhar. Nós garantimos a recompra da carta de todos os nossos clientes, então isso é um fator muito importante. Você precisa buscar um consórcio onde você tenha facilidade para vender a carta. Quando você vai buscar um consórcio de banco, por exemplo, você contempla, você tem muita dificuldade em fazer a venda dessa carta. Muitos dos casos você nem consegue vender. Aqui não, eu garanto a recompra da tua carta. Então, quando a tua carta contemplar, eu vou fazer uma oferta na tua carta. Então, eu garanto a recompra, nós pagamos uma porcentagem já pré-definida, ano a ano, que contemplou, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, nós temos a seguinte simulação. Uma carta de 200 mil, que é a carta que a gente indica para você fazer essa alavancagem financeira, onde nós vamos pagar meia parcela. Aqui eu já coloquei a correção da INCC, taxa de administração, vamos ajustar aqui, percentual de ganho, 20%, tudo funcionando. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Uma carta de 200 mil, se eu for contemplado, eu vou sempre pôr aqui dentro do ano para a gente
ter um cenário onde mais demorou para contemplar e quanto que eu ganhei. Então vamos imaginar que eu fui contemplado no primeiro ano, na 12ª parcela, tá vendo? 12 meses. Qual foi o meu investimento em parcelas aqui? Então eu tenho um crédito de 200 mil, onde eu investi 7.380 e esta carta tem um valor de mercado onde eu, Marco G9 Investimentos, vou comprar essa carta de você pagando 20% do valor do teu crédito. Então uma carta de 200 mil, ela vale no mercado 40 mil reais. Eu investi 7.380 e posso vender ela por 40 mil. Tem uma rentabilidade, um lucro líquido de 32.620. Se nós jogarmos isso em rentabilidade mensal, essa operação ela traz uma rentabilidade de 24% ao mês para você, certo? Marco, mas isso é no primeiro ano, isso é no primeiro ano. Eu vou mostrar para vocês aqui até quando nós vamos trabalhar a venda da carta e quando nós vamos fazer a migração da venda da carta aí para uma aplicação do valor para uma previdência privada ou para aquisição de imóvel. Então, esse cenário seria um cenário do primeiro ano, onde eu coloquei 7.380, pode pegar uma garrafinha, 7.380 e vou vender ela por 40 mil. Vamos seguir para o segundo ano, 24 meses. Lembra que a gente falou da INCC no começo da aula? Eu aumentei o meu investimento, eu investi agora 15.276, porém a minha carta reajustou o crédito, ela não é mais 200 mil, ela é 214 mil. Então a INCC ela vai nos protegendo, aumentando o nosso crédito, para que o valor de venda da carta seja maior também. Então, eu investi 15.276 e vou vender a minha carta por 42.800. Um lucro líquido de 27.500. Uma rentabilidade ao mês de 7,1. Isso aqui já com 24 meses de investimento. Vamos seguir para o terceiro ano, 36 meses. Só que o que vai acontecer aqui? Conforme a minha carta ela vai passando o período, o valor dela também aumenta em relação à porcentagem de venda. Eu já paguei mais meses, então no valor de mercado dela, ela não está mais valendo 20%. Agora ela já vai valer em torno de 22% a 24%. Vamos pôr aqui, por uma média, 23%. Olha lá. Então, eu investi 23 mil nessa carta, o meu crédito já reajustou mais um ano, então o que era 200 mil no terceiro ano, ele já está em 228.980. O meu valor de venda da carta é de 52 mil e eu vou ter um lucro líquido aqui de quase 29 mil, 28.939. Isso representa uma rentabilidade mensal de 3,41. Você vê, gente, que aqui eu estou fazendo pequenos aportes mensais. Pequenos aportes. A parcela aqui, ela é em torno de 600 a 700 reais no terceiro ano. Então, eu estou fazendo meu patrimônio com pequenas parcelas e quando contempla, pum, eu alavanco. Eu faço a minha alavancagem financeira. Se eu tivesse apenas fazendo aporte numa renda fixa, eu teria lá 23 mil. Enquanto aqui, eu vou ter um valor de venda de 52 mil e um lucro de 30 mil, mais que o dobro do que eu investi. Então, é muito importante a gente entender essa ferramenta da alavancagem financeira. É aqui que nós vamos conseguir dar saltos para gerar recurso. E o que eu vou fazer quando eu vendo essa carta? Eu vendo a minha carta, ponho ela numa aplicação e começo nova carta. Então, a rentabilidade que esse valor vai me dar numa renda fixa me ajuda a pagar outras cartas. Eu tenho clientes aqui que ele faz uma carteiras de carta. Ele compra 10 cartas dessas de 200 mil, ele vai pagando, contempla uma no primeiro ano, outra no terceiro ano, outra no quarto ano, outra no quinto ano. Quando você pega o final da operação, você vê que a rentabilidade que ele teve foi muito maior do que qualquer renda fixa. Porque ele ganhou 20% no primeiro ano, ganhou 30% no segundo ano, e assim vai. Vira uma carteira onde ela é muito sustentável, então ela traz muita lucratividade para ele. Então essa é uma ideia que a gente traz para os nossos clientes. Eu tenho um cliente aqui
que ele não pensa em comprar imóveis, ele já tem os imóveis, ele quer fazer alavancagem financeira. Então ele faz uma carteira de carta, onde ele compra lá 5 a 10 cartas e conforme vai contemplando, ele vai aplicando esse valor e começando novas cartas. Mas quando você pega o final da operação fechada, lá tinha 8 cartas que contemplavam no segundo, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo ano, a média anual de rentabilidade dele chega ali de 25% a 30%. Então, essa é a diversificação que a gente mostra para vocês. Vamos seguir aqui, vamos aumentar um pouco esse prazo de contemplação aqui. Vamos agora para 48 meses. 48 meses. O meu valor de venda da carta também melhora. Ele vai para 24% aqui. Então, ó, o meu crédito que era de 200 mil no primeiro ano, no quarto ano agora ele é um crédito de 245 mil. Eu investi 32 mil, o valor de venda da minha carta é de 58 mil e eu tenho um lucro líquido de 26.035. Está dando 1,54 ao mês. Vocês conseguiram entender qual que é a dinâmica aqui? Quando eu falo para vocês que não importa quando eu sou contemplado, eu não preciso ser contemplado logo no início. Se demora um pouco mais a contemplação, eu sempre vou ter a forma de fazer a alavancagem financeira e de ter rentabilidade com isso. Marco, vamos seguir mais um pouco. Vamos aqui para 5 anos, 60 meses. O valor de carta, de venda da carta também sobe. 26%. Então, o meu crédito ele foi para 262 mil, eu investi um total de 42, com uma rentabilidade aqui de um valor de venda, de 68 mil, lucro líquido de 25.720. Aqui nós já podemos parar e analisar se eu quero ter essa rentabilidade, está dando aí 0,7 ao mês, ou eu vou tentar vender essa carta num valor um pouco acima, para aumentar a minha rentabilidade. Essa carta pode chegar a 30% do valor de mercado dela, então 36 mil, ou aqui eu vou migrar para fazer aquisição de um imóvel, se eu vou migrar para fazer aquisição de um terreno, vou dar um exemplo aqui, você pegar um terreno aí de 100 mil, terreno pequeno, e construir algumas kitnets para você alugar e gerar renda. Com 262 mil, você consegue fazer essa operação. Você vai pagar 100 mil no terreno, vai construir pequenas kitnets aí com os 162 mil restantes. É possível fazer uma operação que nós já fizemos aqui dentro da empresa. Então, essa linha do tempo mostra para vocês que, mais uma vez, não importa quando contempla, importa qual é o fim que eu vou dar para o meu crédito na contemplação. Se ele contempla no início, eu vou vender a carta, vou fazer a alavancagem financeira, vou começar novas cartas. Chegou num período, eu vou migrar para aquisição do imóvel ou deixar esse valor de carta aplicada, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar então para vocês quando nós queremos fazer essa migração que eu falei, onde eu não quero mais vender a carta porque eu não estou satisfeito com a rentabilidade que ela está me trazendo, com o lucro. Eu posso utilizar a ferramenta de aplicação do crédito na administradora para duas coisas. Eu posso usar ela para fazer uma previdência privada, para ao final eu pegar o valor, ou eu posso deixar ela lá aplicada até eu definir o que eu vou fazer. Marco, eu comprei um imóvel, mas ele ainda não está pronto, ou estou buscando um imóvel melhor para eu comprar. Eu deixo esse valor lá aplicado e ele vai monetizando, ele vai aumentando o meu crédito. Então, para vocês entenderem na prática, é isso daqui. Ó. Eu fiz um crédito de 200 mil, fui contemplado ali com 60 meses, eu investi em parcelas, 42 mil, os mesmos 42 mil que eu estava investindo lá se eu fosse vender a carta. O que vai acontecer aqui? Quando contempla a minha parcela, ela vai para o valor original dela, então eu vou deixar essa carta aplicada. O que isso quer dizer? Que eu vou pegar o meu crédito de 262 mil e vou falar para a administradora, eu não quero usar esse crédito agora, aplica ele para mim. Então ele vai ficar aplicado na própria administradora. Hoje paga em torno de 92% do CDI, está dando mais de 1% ao mês, de acordo com o nosso cenário de Selic é 15%.
Só que ele não vai ficar rendendo sobre os 42 mil apenas que eu investi em parcela. É sobre o meu valor de crédito total. Então ele vai, é como se eu pegasse 260 mil que eu não tenho, porque eu investi só 40, e coloco lá para render. Então chega no mês seguinte, vai aumentar, eu tenho 262 mil, ele vai aumentar R$ 2.600 a mais no meu crédito. No outro mês, mais 2.600. Se eu quiser utilizar isso como uma previdência privada e deixar até o final, eu continuo fazendo os pagamentos das parcelas, fazendo os meus aportes. E veja bem, uma carta de 200 mil, ao final de todo o plano, já com as correções de INCC, atualizações de parcela, você teria investido 471 mil e o teu valor corrigido seria de 1.288.000. Ou seja, ao final do teu consórcio, você vai pegar esse valor de 1.288.000, você vai ter um lucro de 816 mil. E você não precisa colocar esse valor em algum imóvel. Isso aí você vai receber em dinheiro, porque se encerrou o grupo. Então, essa é uma forma que alguns clientes, principalmente médicos, utilizam aqui no nosso escritório para fazer a sua previdência privada. Em vez deles ficarem pagando uma previdência no banco, eles usam a ferramenta do consórcio. Fazem os aportes mensais, quando contempla, ele já tem na cabeça dele que ele não vai utilizar esse crédito, ele vai deixar esse crédito aplicado para que ao final do grupo, quando se encerra o grupo do consórcio, todo mundo já foi contemplado, ele vai pegar este valor, este recurso em dinheiro, vai entrar na conta dele, ele não vai precisar comprar um imóvel, porque já acabou o grupo, ele tem essa opção de utilizar como uma previdência privada. Outra forma que alguns clientes utilizam é quando ele compra, por exemplo, um imóvel na planta e o imóvel já contemplou a carta dele, ele não consegue utilizar agora, porque o imóvel na planta, não sei se você sabe, ele ainda não tem uma matrícula. Então o que ele faz? Ele deixa esse valor lá aplicado, o crédito dele vai aumentando e quando ele vai utilizar para fazer a aquisição do imóvel, esse crédito aumentou, ele tem um crédito maior, ele faz a aquisição e essa sobra ele pode utilizar para pagar as despesas de cartório, despesas de transferência, tudo que tiver de despesa referente à operação da compra dele, ele pode utilizar. Então essa é uma forma que a gente utiliza deixando a carta aplicada. Eu gosto muito dessa opção de deixar aplicada até definir qual imóvel eu vou comprar, ou a previdência aplicada, como eu falei anteriormente. É uma ferramenta poderosa, porque você está tendo um rendimento sobre um dinheiro que você nunca teve. Você investiu 40 mil, você tem um crédito disponível de 262 mil que você não tinha e o teu rendimento é sobre esse valor. Então vamos pensar comigo, se eu quero ter 260 mil rendendo hoje como investimento, o que eu tenho que ter? 260 mil investido no banco. Aqui não. Aqui eu aportei 40 mil e eu tenho rendimento sobre 260. Então essa é a segunda forma que nós utilizamos o consórcio como ferramenta de alavancagem. E a terceira opção que nós trazemos para vocês é a opção da alavancagem patrimonial com aquisição, certo? Nós vamos adquirir bem e fazer com que o meu inquilino faça a quitação desse meu imóvel. Quando nós queremos trabalhar aquisição de imóvel, nós vamos subir o valor da nossa carta, que não vou mais trabalhar com carta de 200 mil, vou trabalhar com carta de 500 mil. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? O poder dessa ferramenta. O que é se alavancar? É eu usar uma alavanca, eu dar saltos para construir meu patrimônio. Mas eu preciso fazer de uma forma com que eu invista pouco, coloque pouco recurso do meu bolso, que eu consiga adquirir um imóvel e fazer com que dali para frente um terceiro, um inquilino, nesse caso nosso aqui, pague o meu imóvel, pague as minhas parcelas de consórcio. Como que nós vamos fazer isso? É aquisição de imóvel para aluguel. Nós trabalhamos aqui aluguel convencional, alguns casos pode dar certo. A forma que eu trabalho, que a G9 trabalha com os nossos clientes é de forma bem estratégica. Então, nós temos que buscar aqui imóveis com potencial de rentabilidade. Não estou falando para você aqui comprar um imóvel ali na rua da vila, onde você vai alugar para o seu Joãozinho
e ele vai te dar uma rentabilidade mensal aí de 0,3, 0,4. Não, nós temos que ser estratégicos aqui. Nós vamos buscar imóveis, geralmente imóveis em grandes centros, onde eu consiga fazer o short stay, que é aquilo que eu falei no início para vocês, que é aquele aluguel de rotatividade. Posso até trabalhar um aluguel mensal. Tem alguns casos aqui de clientes nossos que conseguiram um aluguel mensal muito bom, onde consegue fazer com que a operação se pague sozinha, mas nós temos que ser estratégicos nesse ponto. Então nós vamos buscar imóveis bem localizados, imóveis com um giro muito grande, próximos hospitais, próximo estádio de futebol, que tenham metrô próximo. Tudo isso nós vamos ajudar vocês quando for fazer aquisição, nós vamos trazer para vocês esses empreendimentos, porque nós temos parceria com algumas construtoras aí pelo Brasil inteiro, e eles sempre mandam para nós imóveis que estão à venda, e a gente vai assessorar vocês nessa parte também. Então pode ficar tranquilo em relação a isso, que a nossa assessoria ela é completa. Nós ajudamos vocês a localizar os melhores empreendimentos, seja um barracão, seja um apartamento, seja uma casa, seja kitnets para alugar, nós vamos trazer isso para vocês. Então vamos na parte prática aqui com números. Eu vou colocar aqui a rentabilidade que nós temos no nosso imóvel lá em Jardins e vamos usar de base esse imóvel aqui para mostrar para vocês. Esse imóvel que nós temos em Jardins, ele dá uma rentabilidade média aí de 1% ao mês, tá? Média anual. Então, como que foi essa operação que nós fizemos? Nós fizemos uma carta de 500 mil, certo? E a contemplação ocorreu no 28º mês, nesse caso. E nós demos um lance da própria carta para contemplar. Então, eu tive à disposição, na época, um crédito de 400 mil, que foi o que a gente utilizou para fazer a aquisição desse imóvel, correto? Esse imóvel, ele ainda não estava pronto na época, a gente aguardou ele ficar pronto, fizemos a aquisição e mandamos mobiliar ele. Investimos esse valor da mobília por fora, em torno ali de 35 a 40 mil, e colocamos ele para rodar no short stay. Então, a nossa parcela do consórcio, ela pós-contemplação, é de R$ 2.400, correto? E esse imóvel traz um aluguel para mim de em torno de R$ 4.000 na média. Então tá dando uma diferença aí de R$ 1.600. Nossa, Marco, mas será que acha isso daí mesmo? Se você buscar um imóvel muito bem localizado, como nós achamos, o nosso em Jardins, é um imóvel, um estúdio de 18 metros quadrados, sim, é possível ter essa rentabilidade. Mas eu vou mostrar para vocês um cenário não tão favorável como esse. Vamos baixar um pouco aqui a rentabilidade. Vamos colocar uma rentabilidade mensal de 0,8. A minha parcela continua sendo de 2.403 e a parcela a rentabilidade que o aluguel traz para mim de 3.200. Está dando uma diferença de R$ 800 aqui. Mas isso aqui nem é o principal fator. Lógico, eu quero aqui ter um imóvel onde o meu inquilino pague para mim 100%, que sobre lucro, mas mesmo que não pague 100%, que ele pague 80%, 90%. O que nós temos que entender aqui é o quê? Que eu comprei um imóvel de 400 mil, investindo apenas 41 mil. Então, eu comprei um imóvel de 400 mil que eu não tinha, com 41 mil de parcelas que eu fui colocando mês a mês. Eu nem precisei pôr 41 mil de uma vez. Eu fiz pequenos aportes de parcelas, contemplou a nossa carta depois de 28 meses. Eu estou com um crédito disponível de 400 mil e eu fiz a aquisição. Agora vamos imaginar o seguinte: quando eu terminar a minha operação, quando terminar o meu consórcio, eu vou continuar pagando as parcelas dele, eu vou poder falar que eu comprei um imóvel que valorizou ano a ano. Então, daqui 10 anos, esse imóvel ele não é mais 400 mil, ele é um imóvel de 700 mil, onde eu comprei ele com 40 mil e quem pagou para mim foi um terceiro, foi o meu inquilino. É isso que a gente tem que fazer.
Essa é a construção de patrimônio acelerada, onde eu uso recurso de terceiro para fazer. É uma coisa tão óbvia que parece mentira, né? É uma coisa tão óbvia que a gente começa a olhar assim, por que eu não fiz isso antes? Mas é possível, nós fazemos. Isso aqui é um caso concreto, eu fiz, nossa empresa fez. Não foi o meu cliente, não foi o meu vizinho, nós fizemos. Então tudo que nós trazemos para vocês aqui, a gente testa e a gente faz para nós mesmos. Então a gente está se propondo aqui a trazer essa metodologia para vocês testarem. É uma coisa muito óbvia e muito simples de fazer. O que eu preciso ter? Disciplina. Eu preciso entender que patrimônio não se constrói do dia para a noite, que eu preciso ter a minha disciplina, que é investir pequenas parcelas mensais, que eu não posso deixar de fazer isso e que existe uma jornada a ser cumprida. E nessa jornada nós vamos ajudar você. É o MEP, Método de Alavancagem Patrimonial. Nós somos o seu GPS aqui. Eu vou pegar você pela mão e vou mostrar qual o caminho que você tem que ir, para que você lá na frente tenha liberdade financeira, para que você consiga cuidar da tua família. Esse é o que eu quero trazer para vocês. É para isso que eu me dispus a dar essa aula, porque eu quero que todo mundo consiga construir esse patrimônio, todo mundo que tenha um mínimo de vontade, um mínimo de disciplina e que entenda que patrimônio se constrói de forma média e longo prazo. Não adianta eu achar que eu vou fazer patrimônio em 1, 2 dias, 2 anos. Não. Pode conversar com qualquer pessoa que você conhece que tem imóveis e tem patrimônio. Pergunta quanto tempo ela demorou para fazer e como que ela conseguiu fazer isso. Com disciplina, e é isso que nós estamos trazendo para você. Uma forma totalmente segura de fazer, sem loucuras, mas que depende de você só ter uma tomada de decisão. Eu vou agora fazer esses aportes e vou conseguir ter patrimônio para cuidar da minha família. Então, às vezes você deve estar se perguntando, Marco, mas será que dá tempo de eu começar? Eu estou com 40, 50 anos. Sim, dá tempo, meu amigo. Porque você não pode deixar o tempo passar. Se você não começar hoje, daqui 5 anos, aonde você vai estar? O que você construiu? Você vai lembrar de mim e vai falar, nossa, eu devia ter escutado o Marco, eu devia ter iniciado os meus aportes mensais, provavelmente hoje eu já estaria com esse imóvel rendendo e trazendo fruto. Então, isso daqui é para todos que têm o desejo de construir patrimônio. Você precisa apenas querer e ter a disciplina de fazer esses aportes e construir o teu próprio patrimônio. Então, fique tranquilo, não está tarde para você começar, mas você precisa tomar essa decisão hoje se você quer cuidar da tua família, cuidar de você ou não. Depende só de você. Vou mostrar para vocês agora quais são os tipos de lances que existem dentro do consórcio, dentro dos grupos, das administradoras. Vou mostrar para vocês quais os lances que nós buscamos nos grupos para que tenha bons resultados. Isso é primordial, nós encontrarmos bons grupos, bons lances, que a gente fala de lances autocontempláveis. O que é isso? É onde eu não vou pôr dinheiro do meu bolso para contemplar a minha carta, tá? Dentro dos grupos de consórcio, eu vou chamar isso de grupo tradicional. São aqueles consórcios, basicamente, dos bancos, onde o teu gerente oferece para você. Então, vamos dividir a tela em 2 aqui. O consórcio tradicional. Geralmente nesses grupos, como que você vai concorrer? Como que vai vir a sua contemplação? Por sorteio. O lance fixo, que é o lance embutido, que todo mundo já ouviu falar. O que é o lance embutido? É onde você pode ofertar 30% geralmente da tua carta como lance, de forma didática. Fiz uma carta de 500 mil, ofertei 30% da minha carta de lance, estou dando 150 mil da minha carta, abato do meu saldo devedor, me sobra um crédito de 350 mil. E o lance livre. O que é o lance livre? Ele é livre. É um leilão. Quem dá mais, leva. Eu nem utilizo esse lance nos nossos grupos, porque a minha intenção aqui é qual? É fazer com que você seja contemplado sem pôr dinheiro no bolso. Então, essas são as formas de você ser contemplada dentro de um grupo tradicional de consórcio.
E eu vou chamar o nosso grupo de grupo prêmio. Tá? Como que você vai ser contemplado neste grupo? Grupo prêmio. Eu vou concorrer no sorteio. Eu vou poder também ofertar o lance fixo embutido de 30%. Mas aqui o jogo começa a mudar. Dentro dos grupos que eu busco para os meus clientes, que são os grupos onde eu tenho consórcio, que é o grupo que vai trazer resultado, eu vou ter alguns lances autocontempláveis, como por exemplo o lance fidelidade 6 meses. Então, o que é o lance fidelidade 6 meses? Eu só vou poder ofertar esse lance quando eu atingir 6 parcelas consecutivas em dia. Então, para eu estar apto a ofertar esse lance, eu tenho que estar com as 6 últimas parcelas minhas consecutivas em dia. Eu tenho o segundo lance fidelidade, que é o lance fidelidade de 12 meses. É a mesma sistemática. Eu só vou poder ofertar esse lance quando eu tiver 12 parcelas consecutivas em dia. E agora eu tenho mais um lance fidelidade, que é o lance fidelidade 18. Eu só vou poder ofertar esse lance quando eu atingir 18 parcelas consecutivas em dia. Gente, é aqui que o jogo muda. É aqui que a gente vai trazer o resultado. Então, esses 3 lances aqui, eu vou poder ofertar ele, cada um no seu prazo, quando eu cumprir essas parcelas consecutivas em dia. E eu também vou ofertar 30% da minha carta como lance. O que vai acontecer aqui então? Eu vou buscar uma contemplação sem pôr dinheiro no bolso, para que o meu dinheiro fique barato. Então, o que eu estou trazendo para vocês mais uma vez aqui é a diferença da gestão que nós fazemos. Eu vou trazer para vocês grupos com essa característica, não com essa característica. Isso aqui não serve. Isso aqui, se você entrar num grupo desse, vai atrasar a sua vida. Nós temos que entrar em bons grupos, onde ele tenha disponível esses tipos de lance. Eu preciso trabalhar com esses tipos de lance, porque aqui eu vou aumentar a minha chance de contemplação, certo? E não vou pôr dinheiro no bolso, tá? Isso é muito importante. Nós temos que buscar esse tipo de grupo para que a gente trabalhe o nosso consórcio. Esses são grupos que eu tenho, são grupos que eu trago para os meus clientes e que eu vou trazer para você. Com base nisso, eu vou trazer um pouco de probabilidade para vocês aqui. Tem muito vendedor de curso, de consórcio aí, que ele fala mal da meia parcela. Minha parcela não é boa, eu gosto de grupo de parcela integral. Vamos fazer conta matemática aqui. Tem um grupo muito tradicional, que as pessoas que não gostam, que falam mal da meia parcela, e eles acabam falando mal da meia parcela por quê? Porque eles querem vender grupos com parcela integral para receber toda a comissão de uma vez e pôr dinheiro no bolso. A verdade é essa. Aqui nós trabalhamos com a meia parcela, porque na meia parcela, como eu expliquei para vocês lá no início da nossa aula, eu aumento a minha lucratividade. Então eu tenho que potencializar a minha lucratividade. Vamos imaginar aqui que nesse grupo tem 650 pessoas, certo? É o grupo tradicional. Vou pôr aqui, ó, o grupo tradicional, onde eu teria que ter uma contemplação média aqui, então, de 650 pessoas. Se eu tenho somente o sorteio, o lance fixo e o lance livre, eu vou cortar o lance livre, porque a gente nem pode considerar ele, porque ele é quem dá mais leve. Ele não está dentro da assembleia, você não está concorrendo nele no sorteio e no lance fixo. Ele é livre, tem uma pessoa lá fazendo leilão e dando. Todos os grupos nós vamos considerar aqui, isso é normal, 20% de inadimplência, certo? Então, se eu tenho um grupo com 650 pessoas, 20% menos, eu vou estar concorrendo aqui com 80% do grupo. E o lance fixo, a mesma coisa. Ele é um grupo um lance onde todo mundo pode ofertar, desde que esteja com a parcela em dia. Você também vai concorrer com 80%, certo? Se eu estou concorrendo com 80% do grupo aqui, eu tenho 1,25
50% de chance de ser contemplado. Aqui mais 1,25% de chance de ser contemplado. Ou seja, dentro de cada assembleia aqui, eu vou ter 2,5% chance de ser contemplado, certo? Então, quando a gente leva para a probabilidade aqui, nós vamos pegar 2,5 chance, eu tenho 0,48% de chance, vou melhorar essa letra aqui para vocês, 0,48% de chance de contemplação numa assembleia. Quando eu parto com um grupo de meia parcela, o grupo premium, o que eu vou fazer? Eu vou pôr mais pessoas dentro do grupo, para que eu consiga gerar mais receita nesse grupo. Então eu vou ter 3.000 pessoas, só que o que acontece aqui? Aqui eu consigo ter 2 cotas ao invés de uma cota nesse grupo. Então eu vou ter 2 cotas aqui, mas aqui eu tenho aqueles lances que eu falei para você anteriormente. Então eu vou concorrer no sorteio, eu vou concorrer no lance fixo embutido, no Fidelidade 6, no Fidelidade 12 e no Fidelidade 18, certo? Sorteio, eu vou concorrer com 80%. O fixo 2 nosso vai concorrer com 70%. Fidelidade 6 vai concorrer com 50%. Fidelidade 12 vai concorrer aqui com em torno de 25%. E o Fidelidade 18, a gente ainda não tem uma estimativa, porque é um lance novo, foi criado agora, mas a estimativa é que seja entre 10% e 15%. Vamos pôr aqui 10%, para a conta ficar mais fácil. Só que eu tenho, sempre lembrando aqui, 2 cotas. Então aqui eu vou ter 1,25% de chance. Como eu tenho 2 cartas, eu tenho 2,5% chance aqui. Se eu estou concorrendo com 76% somente do grupo, então eu tenho aqui 1,32% chance. Como eu tenho 2 cartas, 2,63%. Se eu estou concorrendo com 50% do grupo, eu tenho 2 chances. Aqui sobe para 4. 25% do grupo, 4. Vai para 8. E aqui eu tenho 10. Vai para 20. Então, vamos somar agora para comparar com a probabilidade do grupo tradicional. Aqui eu vou ter 18,57 chances de contemplação. Como eu tenho 2 cartas, 37 aqui. Vamos fazer por 1.000. Então veja que aqui eu tenho 1,38% chance de contemplação por assembleia, ou seja, 3 vezes mais probabilidade de ser contemplado do que no grupo tradicional, grupo menor, grupo de parcela integral, onde você vai pôr mais recursos no bolso, onde o gerente de banco que vai te vender, onde especialista nenhum indicaria o grupo. Nós buscamos aqui sempre grupo com este modelo de lances, com este modelo meia parcela, para que a gente possa aumentar as suas chances de contemplações e a lucratividade que você vai ter em relação ao seu consórcio. Vou mostrar para vocês aqui uma tela, que é isso daqui, ó. Sorteio ali, 90% vão concorrer, 80% no lance fixo, 50% no lance fidelidade 6 meses, 25% no fidelidade 12 meses e 10% concorre no fidelidade 18. Isso aqui vai acelerar a tua contemplação. E você encontra grupos assim em qualquer lugar? Não, não encontra. É por isso que eu falo para vocês que o consórcio ele é igual em todos os lugares. O produto é o mesmo. O que vai diferenciar? São 3 pilares aqui. Eu tenho que ter uma boa empresa de consórcio, ou seja, uma boa administradora. Eu preciso ter bons grupos e eu preciso ter um bom escritório como a G9 Investimentos para fazer a gestão do meu consórcio. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai analisar cada um desse pilar agora. Vou mostrar para vocês como que a gente analisa uma boa administradora, como que a gente analisa bons grupos e por que a gestão da G9 é uma gestão muito transparente que vai trazer bons resultados para você. Vamos seguir para a nossa análise.
dos 3 pilares que eu falei para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar quando nós vamos entrar num consórcio para não entrar em roubada, não entrar em furada, é a empresa que faz a gestão dos grupos de consórcio. Então, a famosa administradora de consórcio. O que eu preciso analisar nesse ponto aqui? Então, eu preciso olhar dentro dessa administradora. Vou pôr aqui, administradora, certo? O que eu preciso? A primeira coisa, o mais importante que eu tenho que olhar, qual que é o histórico dela? Então, tem que olhar a reputação. O que é a reputação? Quanto tempo que ela está no mercado? Vou entrar para verificar o histórico dela dentro do Bacen, reclamações. Não vai ser dentro do Reclame Aqui no Google que eu vou descobrir se essa administradora é boa ou não. Eu preciso olhar a reputação dela. Então eu analiso se a administradora está há quanto tempo no mercado, qual que é o grupo responsável por ela. É um grupo sólido? É um grupo que tem segurança? É um grupo que tem que é sólido, que é um grupo de grandes empresas? Isso é determinante para eu entrar numa administradora correta. Não vou pegar uma administradora de fundo de quintal que eu nem conheço, não sei qual que é a reputação dela, o histórico dela. Então tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Outro ponto que a gente tem que analisar dentro da administradora, qual que é a abrangência dela. Não adianta eu trabalhar com uma administradora que atende só no estado de São Paulo ou só no estado do Paraná, se eu vou trabalhar a venda da carta contemplada. Então essa administradora ela precisa ter uma abrangência nacional. Eu preciso saber se ela está no Brasil inteiro, se ela consegue atender pessoas de todos os estados, porque eu vou trabalhar a venda da carta. Então eu quero saber se eu posso vender uma carta minha do estado de São Paulo ou lá para o Paraná, para Santa Catarina. Então isso é muito importante. A terceiro ponto que nós precisamos analisar realmente como que funciona as cartas contempladas, a venda da carta contemplada dentro da administradora. Existem algumas administradoras onde elas não deixam você vender a tua carta. Somente eles podem comprar a tua carta e eles que vão fazer essa negociação. Então você não tem liberdade para vender a tua carta. Então, o que a gente tem que analisar aqui? Cartas contempladas. Como que funciona, qual que é a sistemática deles em relação à carta contemplada. Eu posso vender, é tranquilo, o processo de venda é um processo fácil, tranquilo, isso é determinante também. E o que eu falei ali para vocês, olhar como ela está dentro do Banco Central. Essa administradora é regulamentada pelo Banco Central? No ranking de reclamações do Banco Central, como que ela está posicionada? Isso é muito importante. Então, a gente precisa analisar a administradora olhando tudo isso daqui, a reputação dela, a abrangência dela, se é nacional, se ela tem uma facilidade de transferência de venda da carta contemplada e como que ela está sendo analisada pelo Banco Central. Isso é primordial para que a gente chegue em uma boa administradora, é o primeiro pilar que a gente precisa analisar quando a gente vai entrar no consórcio. O segundo pilar são os grupos. Então, é analisar o grupo de consórcio. Então, eu já achei uma boa administradora, agora eu preciso verificar quais os grupos que ela tem. Se esses grupos são de meia parcela, quais os lances disponíveis dentro do grupo. Então, o que eu vou analisar dentro do grupo? Dentro do grupo, eu preciso ver o potencial de alavancagem que eu tenho nele. O que é isso? É saber quanto que eu consigo ganhar entrando nesse grupo. Se eu tenho meia parcela, eu aumento meu potencial de alavancagem. Então, potencial de alavancar, certo? Outra coisa que eu preciso entender dentro deste grupo, quais são os lances disponíveis? São aqueles lances que eu falei para você anteriormente. Eu não coloco cliente nenhum meu em grupo que não tenha os lances de autoquitação. Autocontempláveis. Lance autocontemplável. Isso é muito importante. E analisar a saúde financeira desse grupo. Gente, vocês precisam entender que para um grupo ser bom, ele precisa ter caixa robusto, ele precisa ter caixa para contemplar mais pessoas por mês.
Não adianta eu entrar num grupo que a saúde financeira dele não está boa. Então, saúde do grupo. Isso é muito importante. Então, a gente já analisou a administradora, achamos uma administradora que tem a reputação, que é boa, que tem histórico, tem história no mercado. Nós vamos partir para a análise dos grupos que essa administradora vai me oferecer, como eu posso fazer que o meu cliente seja contemplado, quais são os lances que tem nela, se eu tenho meia parcela, não tenho parcela, e como que é o caixa desse grupo. Então, como que eu vou analisar o caixa? Vou ver o histórico desse grupo, certo? E a terceira parte que a gente precisa analisar, o terceiro pilar, é quem vai fazer a gestão da minha carta. No caso, a G9 Investimentos. A nossa equipe, ela é treinada para fazer toda a gestão do seu consórcio. Então, você não tem a preocupação de ofertar o lance, de ficar acompanhando os lances, porque nós fazemos tudo isso. Então, é importante isso, porque nós temos caso, por exemplo, aqui, de cliente nosso que foi contemplado, que não era para ter sido chamada a carta dele, porque ele estava um pouco distante da carta que era para ser chamada, da pedra-chave, e chamou porque nós ofertamos o lance e as cartas que estavam antes dele, que deveriam ser chamadas, não foi contemplada porque quem fez a gestão da carta esqueceu provavelmente de dar um lance. Então, talvez essa pessoa nem saiba que ela teve a oportunidade de ser contemplada, de poder se alavancar. Nesse caso nosso aqui, o cliente se alavancou em mais de 70 mil, e não aconteceu por quê? Porque quem fez a gestão da carta esqueceu de ofertar um lance. Então é muito importante quem vai fazer a gestão para você, tá? Aqui nós acompanhamos o cliente do início, meio e fim. O início, fazer o planejamento de qual grupo colocar ele, ofertar os lances para ele todo mês, para ele não ter essa preocupação, fazer com que ele seja contemplado sem pôr dinheiro do bolso, os lances autocontempláveis. Pós-contemplação, auxiliar ele com toda a documentação, isso é muito importante. Nós temos relatos aí de vários clientes que já fizeram consórcio em outros lugares, geralmente em bancos, onde eles ficam a Deus dará, digamos assim. O gerente não é especialista em consórcio, ele não tem uma área de consórcio dentro da agência dele. Aí o que ele fala para o cliente? Agora você tem que mandar a documentação para tal e-mail, você tem que ligar no 0800. Aqui é totalmente diferente. Nós vamos, mais uma vez, pegar você pela mão e levar você pelo caminho que você precisa trilhar e fazer. Nós vamos assessorar você em tudo isso. E no pós-contemplação, vamos mostrar para você, colocar na mesa todas as opções. Quer vender a carta, você vai lucrar tanto. Quer deixar essa carta aplicada, o cenário vai ser esse. Ou quer partir para uma aquisição de imóvel, vamos trazer para você opções de imóveis para você fazer a aquisição. Então, eu falo mais uma vez para você aqui, consórcio, o produto é igual em todo lugar. O que vai diferenciar você de entrar numa furada ou não, é isso que eu te mostrei agora, esses 3 pilares. Então, essa é a parte importante do consórcio, você tem que entender isso. Porque vai chegar agora nessa parte da aula e você fala assim, bom, agora eu já entendi tudo, já entendi como que funciona o sistema, já entendi qual a metodologia que eles usam, como que é o grupo que eu tenho que entrar, mas eu vou tentar fazer isso aí sozinho. Não vai dar certo. Você vai precisar de alguém te assessorando a fazer isso. Então você chegou até agora comigo. Eu vou recapitular um pouco do que a gente falou na aula até aqui. Nós falamos, me apresentei, falei para vocês sobre o método MAC, que é o método que a gente criou aqui na G9. Expliquei para vocês quais as formas indiretas e diretas da gente lucrar com o consórcio. Então eu expliquei aí NCC. Expliquei para vocês que num cenário econômico, para quem quer construir patrimônio, médio e longo prazo é a análise que deve ser feita. Então falei da inflação, falei da média da Selic, que com um ganho aí de 4, 5% ao ano, você não vai ficar rico, você não vai conseguir construir patrimônio. Falamos aqui da alavancagem financeira, que é a venda da carta com ágio. Falamos da alavancagem aplicada, onde nós deixamos a carta aplicada, pensando numa previdência privada futura ou pensando em aumentar o crédito para quando eu for utilizar, e da alavancagem patrimonial, que é a aquisição de imóvel, onde eu faço com que um inquilino pague este patrimônio meu. Então eu vou investir pouco recurso, vou ter acesso a um crédito que eu não tinha e vou fazer uma aquisição de imóvel e colocar ele em aluguel, aquele aluguel short stay que a gente fala, né, de rotatividade, e fazer com que
um terceiro pague este meu imóvel. Mostrei para vocês a diferença de investir e alavancar. Então, quando eu invisto, eu estou investindo recurso próprio, e alavancar é quando eu uso recurso de terceiro para me alavancar, para construir o meu patrimônio. Tendo dito isso, eu vou trazer para vocês agora duas oportunidades de grupos selecionados por nós aqui da G9, e são oportunidades incríveis. Eu quero mostrar isso para você agora, essas duas oportunidades. Então, a primeira oportunidade que eu vou mostrar para vocês é para quem quer fazer alavancagem financeira, para quem quer vender a carta, para quem quer fazer uma carteira de cartas, onde vai contemplando, vai vendendo e vai se alavancando financeiramente. E a segunda oportunidade, para quem pensa na aquisição de imóveis, pode também usar para vender a carta, fazer a alavancagem financeira, mas para quem já tem uma ideia de que quer comprar imóvel, quer fazer essa alavancagem patrimonial. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então a primeira oportunidade que eu vou trazer para vocês é nesse grupo exclusivo, um grupo onde eu vou fazer a gestão para você. Esse grupo aqui foi especialmente selecionado por mim, então eu vou abrir 100 vagas nesse grupo. Se você quiser entrar agora, clique aqui embaixo, tá? Vai direcionar você para a nossa equipe, eles vão entrar em contato com você e eu vou fazer a gestão desse grupo para você. É comigo que você vai conversar. Se surgir alguma dúvida, você pode, junto com a nossa equipe, agendar uma reunião online. Eu vou passar para você todas as especificações desse grupo, como é que funciona esse grupo. Então esse grupo é para você que quer fazer alavancagem financeira, que quer montar uma carteira de cartas para venda com uma alta rentabilidade, onde você vai conseguir ter um retorno muito alto, muito acima do que qualquer aplicação aí de renda fixa. Então esse grupo ele é crédito, cartas de R$200 mil, meia parcela inicial de R$615 por mês, uma parcelinha pequena, e o tempo dele, o prazo dele é de 200 meses. Dentro deste grupo, o que você vai encontrar? Você vai poder concorrer no sorteio, lance fixo, aquele lance embutido que eu te expliquei de 30%, e também o lance fidelidade, 6 meses, 12 meses e 18 meses. Esse é um grupo selecionado por mim, você não encontra esse grupo em qualquer lugar. Então eu já fiz a seleção de uma boa administradora, fiz a seleção do grupo e eu vou fazer a gestão para você. Então você que pensa em alavancagem financeira, esse é o grupo para você. A segunda oportunidade que eu vou trazer agora é um grupo, também vou abrir 100 vagas nele, grupo para quem quer fazer alavancagem patrimonial. O grupo de 500 mil, para quem quer fazer alavancagem patrimonial, então é um grupo totalmente exclusivo, crédito de 500 mil, meia parcela R$1.400, certo? Prazo de 220 meses. Então o que você vai ter neste grupo? Sorteio, lance fixo, aquele lance onde nós damos 30% da própria carta, e os lances fidelidade, 6, 12 e 18 meses. Então, esse é um grupo totalmente exclusivo. Você que entendeu toda a mensagem que eu passei para você desde o início da aula até agora, não perca essa oportunidade. É um grupo seleto, não faz sentido você que veio até esse ponto da aula, entendeu essa nossa metodologia, que pensa em ter patrimônio, que quer se planejar, que quer cuidar da tua família, quer cuidar da tua aposentadoria, quer desfrutar lá com 60 anos, 50 anos, de uma vida tranquila, de liberdade financeira. Não tem coisa melhor do que você ter liberdade financeira para poder cuidar da tua família, fazer as coisas que você gosta, sem ficar dependendo de uma aposentadoria, sem ficar dependendo daquele teu trabalho do dia a dia. Não, a intenção aqui é fazer você construir o teu patrimônio, você poder desacelerar com o passar do tempo e chegar um momento da sua vida que você vai falar assim: eu tenho renda vindo de imóveis, eu tenho renda vindo da minha alavancagem financeira que eu fiz, eu não dependo da minha empresa, não dependo da minha profissão, eu não dependo de aposentadoria de INSS, eu estou tranquilo, eu posso agora desfrutar da minha vida. Essa é a minha intenção aqui, é fazer com que você chegue nesse ponto da sua vida, é cuidar da tua família, é cuidar de você. Então, mostrei aqui as duas oportunidades de grupos que eu estou trazendo para você. Se você está um pouco na dúvida, não sei como é que você faço ou não faço, não deixe de fazer aqui a sua inscrição, a sua aplicação. Esses grupos são exclusivos, vão acabar rapidamente. Nossa equipe vai entrar em contato com você
vai marcar uma reunião, eu vou te atender, eu vou fazer uma reunião online, você vou tirar todas as dúvidas que você possa ter. Agora, o que você não pode é deixar de fazer a sua construção de patrimônio. Tá? Eu acredito que eu passei de forma muito clara para você todo o método, como que você vai alcançar essa construção de patrimônio sem correr riscos, sem loucura. E a minha intenção aqui, o que eu venho me propondo a fazer nessa aula, é pegar você pela mão e te levar pelo caminho da construção do patrimônio. Eu tenho prazer em ajudar os nossos clientes e ver ele colhendo os frutos que a gente ajudou. Então, a nossa intenção aqui é fazer com que você tenha sua liberdade financeira. Eu quero que você se imagine daqui 10, 15, 20 anos sentado e desfrutando da tua vida como? Eu tenho imóveis que me traz renda, eu tenho uma reserva financeira muito boa que eu fiz através da alavancagem financeira, que me traz um rendimento mensal, eu não dependo do meu trabalho, eu não dependo de aposentadoria, eu consigo viver de forma muito tranquila, eu consigo cuidar da minha família, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu consigo cuidar de mim mesmo, eu consigo viajar. É isso que você tem que imaginar, a sua vida daqui 5, 10, 15, 20 anos. E você precisa começar hoje. Não adianta você deixar para amanhã, porque o tempo vai passar e você vai olhar para trás e vai se arrepender. Então, diante de tudo isso que eu estou te falando, faça a sua inscrição, agende a sua reunião com nós, eu vou te atender e se você fizer a sua inscrição, nós vamos mandar um prêmio, vai ter um bônus que você vai receber, um bônus surpresa da nossa equipe, tá bom? Agradeço muito por você ter ficado até o fim dessa aula, espero que tenha ficado de forma muito clara como você vai conseguir construir teu patrimônio, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, até a próxima.